Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aqui comigo em mais um dos vídeos do Virando as Páginas. Como eu já tinha dito a vocês, este mês é um mês de aniversário de duas pessoas especiais para mim, né? A primeira, eu queria estar aproveitando, amanhã vai fazer mais um aninho, a minha filhota do meio, Rebeca. Um beijo no teu coração, Rebequita, que Deus esteja te dando cada vez mais caminhos de crescimento. Toca o barco aí na universidade, faz valer o seu espaço. Um beijo no coração do papai, mandando essa surpresa para você, mas a gente vai se ver essa semana. Uma segunda homenagem, aí sim, ao autor que a gente está discutindo hoje, o Setembro, que é o mês de aniversário do Carlos Ruiz Zafón, que, se vivo estivesse, estaria fazendo 56 anos, se enganado não estou, tá certo? Ele morreu ano passado, em junho do ano passado, motivado, vitimado por um câncer de cólon. Infelizmente, tirou esse, para mim, que é o melhor, o maior, na minha perspectiva, sempre, você pode discordar, mas para mim foi o maior escritor do século XXI até dado momento. Pode vir alguém que o supere, mas eu compreendo que o Zafón não fosse vitimado como foi agora no ano passado, ele nos traria outras tantas obras, quem sabe até uma obra radicada lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, cidade onde na segunda metade da sua vida ele passou a viver por lá, da mesma forma como ele construiu os cenários e as ruas de Barcelona através principalmente da sua quadrilogia, né? Quadrilogia do Cemitério, do Cemitério dos Livros Esquecidos. O Zafón tem uma capacidade enérgica nas suas escritas, motivado principalmente por ele também ter sido profissional na área de propaganda, de publicidade. O Zafón tinha um conteúdo de comunicação muito forte e isso fica muito claro. Eu convido a vocês, basta que vocês procurem no YouTube entrevistas sobre o Zafón, ora falando dos seus livros, ora falando de mundo, como ele é um cara que consegue enxergar sistemas de relações e como ele desejou o melhor e falou do melhor para todos nós. Então o Zafón é para mim um escritor pesado, em bom sentido, é um escritor que traz a sua informação e que não nos engessa. Definitivamente o Zafón não engessa o nosso pensamento, ele não trabalha contrário àquilo que, por exemplo, possa trazer a você qualquer tipo de sonolência ao ler o seu livro. Porém, chegou o momento de eu estar aqui abrindo o primeiro livro da trilogia, o primeiro livro de Zafón da sua trilogia da névoa. Há uma versão em Portugal que, ao invés de ser o Príncipe da Neblina, você tem aqui o Príncipe da Névoa, você tem aqui o Príncipe da Neblina. No Brasil, estes livros chegaram depois do sucesso que ele fez com a quadrilogia Cemitério dos Livros Esquecidos. Então isso faz com que você, ao ler este livro, possa tentar erradamente fazer comparações de conteúdo entre um título que é acima de tudo um título infanto-juvenil, mas que te atinge porque a trama é muito bem elaborada. Não dá para você comparar este título com o conteúdo que ele vai ter, seja na Sombra do Anjo, seja no Labirinto dos Espíritos, seja no Prisioneiro do Céu. Então, Sombra do Anjo não, o Jogo do Anjo, né? A Sombra do Vento. Então, não dá para você comparar. Neste livro aqui, fica logo de cara exponenciado, identificado, que ele não faz, por exemplo, as características e as descrições da cidade. Na verdade, é uma cidade pequena, talvez banhada pelo Mediterrâneo, mais provavelmente banhada pelo Mediterrâneo. Ele não fala o nome da cidade, e aí ele vai descrever no personagem principal um certo garoto chamado Max. Sempre nesse sentido você verá personagens mirins ou personagens adolescentes ou iniciando a juventude como elementos centrais de uma trama. E neste processo todo você tem um cara chamado Mr. Caim,
Mr. Karim, ele é um mago que faz jogos de troca com sentimentos e com desejos de pessoas, e que a sua paga é uma paga um tanto quanto pesada. Mas ao mesmo tempo eu percebo este personagem, Mr. Karim, muito próximo, ou um protótipo daquilo que seria o Andreas Corelli lá no Jogo do Anjo. E esses elementos que você vai começar a ler a partir do Príncipe da Névoa, que é um livro de 1993, e inclusive é o livro onde o Zafón ganhou o prêmio Edebert. Entre esses dois primeiros livros, o Zafón continuou, os dois primeiros livros dessa trilogia, o Zafón continuou escrevendo, praticamente escrevendo na Espanha. No final deste ciclo, depois que ele ganha em 2001 uma ascensão maior no cenário literário, ele acaba viajando e indo morar em Los Angeles. Mas a trilogia da Névoa, se você tiver alguma questão, se eu tiver errado, você me indica, mas a trilogia da Névoa, ela é parte inicial de escritos de Zafón dentro da Espanha. Tanto que, enquanto ele esteve escrevendo essa trilogia, ele não deixou de atuar como propagandista, como publicitário. Isso só vai acontecer quando ele tem o seu amadurecimento, que vem logo depois de Marina em 99, mas que vai dar realmente frutos efetivos para que ele possa só viver como escritor, obviamente, no início, no primeiro livro da quadrilogia dos livros esquecidos, A Sombra do Vento. De lá, depois os outros 3 livros da quadrilogia, e no final ainda não temos aqui editado em português A Cidade a Vapor, o Zafón pôde escrever todas essas obras com muito mais tempo, com muito mais possibilidade de pesquisa. Isso também tem a ver com o fato desses livros serem muito mais densos, muito mais robustos, muito mais descritos nas suas plataformas, nas suas ruas, nos seus ambientes. Os personagens da quadrilogia são personagens muito profundos. Este aqui, ele me traz muito interesse porque, conforme eu digo, sempre, tanto nesse como no Jogo do Anjo, o que você vê é um embasamento, definitivamente um embasamento e um ambiente muito gótico. O Zafón, sabe-se lá por quê, não sei se é uma característica da própria Barcelona em algumas localidades, a Igreja de los Ossos, por exemplo, né? Ela tem um pouquinho do elemento gótico no seu dia a dia, né? Mas esses ambientes são muito parecidos, só que aqui, obviamente, ele é mais leve. Ele vai então levantar a viagem de uma família de uma grande cidade que tem o Max, a Irene e a Alicia como irmãos, e depois o Maximilian Carby, que é um relojoeiro, e a mãe deles todos, que é a Andrea Carby. Eles vão sair da cidade porque, como quase em todos os livros do Zafón, você tem sempre um pano de fundo influenciado, seja pelas Revolução Espanhola, Guerra Civil Espanhola, que vai se dar em parte dos livros da quadrilogia, seja como na Segunda Guerra, que se dá efetivamente nessa primeira obra. Então eles têm que sair de uma grande cidade e vão residir numa cidade pequena, conforme falei, para minha visão, uma cidade no Mediterrâneo, uma cidade banhada pelo Mediterrâneo, um lugarejo, um vilarejo, e aí mostra todos aqueles ocasos dos jovens que saem da cidade, as costuras e os eventos contraditórios entre os irmãos, mas ao mesmo tempo vai mostrando uma aproximação entre a irmã mais velha, Alice, e Max, segundo algumas situações que vão ocorrer, e vai também delineando de novo as paixões juvenis, de novo os amores impossíveis, de novo os enfrentamentos ao mal, como de toda forma foi evidenciado tanto nos outros 2 livros da trilogia, como em Marine, como na quadrilogia também. Então você tem essa molecada vindo para cá, para uma cidade pequena, e eles vão morar numa casa que foi posse de uma outra família, que era o Richard Fleischmann, a Eva Fleischmann, e que tiveram um filho, Jacob.
Nesta casa acontece uma grande tragédia que vai ser explicada ao seu dado momento dentro da trama, e eles são uma espécie de família de conexão e uma família de entrada que vai trazer para próximo a família do Max a ideia e a presença desse tal mago Mr. Karim, que vai ser um cara, um adivinho e ao mesmo tempo um vendedor de sonhos que cobra caro os sonhos que ele materializa. O Karim é aquela situação efetivamente de ambiente metafísico do qual o Zafón sempre se agarrou, e ele é mais metafísico até do que André Scarelli, porque ele não vive no imaginário de alguém, ele realmente é um projeto físico de alguém que tem uma relação direta com as pessoas com quem ele lida, com os personagens, e que os resultados dessas relações não são os melhores para aqueles que devem a ele um favor por conta de uma necessidade atendida. Nesse sentido, eu achei me prendi muito nesse personagem diante de um mundo onde as pessoas estão trocando a alma pelas suas necessidades respondidas. Troca-se a alma pelo amor, troca-se a alma pelo sucesso, troca-se a alma pela vitória no emprego, troca-se a alma pela saúde, quer dizer, a pessoa morre animicamente para poder viver fisicamente. Eu achei assim essa entrada e essa conexão bastante interessante. O Richard Fleischmann, e aí vai ser um desenho que o Zafón vai fazer, ele é um amigo de infância, de universidade, perdão, do Victor Gray. O Victor Gray é um cara que vai se mudar para esse pequeno lugarejo antes do Fleischmann, e que depois ele indica essa localidade para que eles venham morar, ou pelo menos o Fleischmann aceita ou pretende e vem morar, porque eles tinham uma ligação muito próxima. E os dois, para variar, dentro desse cenário do Zafón, tem sempre essa jogada, né? Os dois eram apaixonados pela mesma mulher, Eva Gray, só que num dia os dois bebem, embebedam e desmaiam no banco. Quando o Victor Gray acorda, ele percebe que o Fleischmann já está enamorado desta Eva, se casa sem ele participar desse casamento. Ele já está ferido por tantas coisas em relação a esse triângulo amoroso que não existiu efetivamente, mas um pretenso triângulo amoroso. Ele se retira desse espaço, vai para essa cidadezinha, e lá ele acaba por ajudar um garoto que é filho, dentro deste cenário descrito, de um casal que acaba morrendo por conta de um acidente automobilístico. Esse rapaz é o Roland. O Roland, ele é o conector de tudo, e ele tem uma significância muito próxima, porque a partir do momento em que, de uma forma bastante natural e bastante, digamos, sincera, ele acaba conhecendo e ficando amigo do Max, e o Max vai ser aquele que vai trazer a irmã Alicia para conhecer o Roland, e aí está a relação de Roland e Alicia começa a existir da mesma forma daquelas todas as outras relações infantos juvenis, adolescentes e de início da juventude que se perpetuam em cada uma das obras do querido Zafón, né? A Questão em Marina, isso existe, Jogo do Anjo, isso existe, A Sombra do Vento, isso existe demais. Lá na frente o cemitério, o Labirinto dos Espíritos vai tentar explicar todos esses contextos, essas rupturas, uniões, vidas e desgraças da quadrilogia, mas o ambiente é sempre o mesmo, gente, é a mesma coisa, né, nesse sentido. E eu acho que não tinha que mudar mesmo, porque isso é saudável. O que é importante dentro do Zafón é como ele modifica tramas e como ele traz, não tanto aqui, mas na quadrilogia, ele traz a história para dentro da sua obra, o que faz com que você, a ler uma obra dele lá na quadrilogia, te incentive a ler histórias ou livros, biográficos de personagens históricos que viviam na época da Revolução Espanhola, ou então na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo no final da década de 80, tá certo? Voltando aqui, você tem então a Alicia e você tem o Roland, que vai ser então um neto adotivo do Victor Gray, que acaba por construir nesta praia aquela coisa do farol que está diante de um naufrágio. Que naufrágio é esse? É um naufrágio entre esse próprio Victor Gray junto com o Mr. Karim esteve viajando, passando pelo Canal da Mancha, e que ao chegar ali no Estreito da Espanha, naquele estreito mais ao sul da Espanha,
há um naufrágio, ele naufraga juntos, onde somente ele, só o Victor Grey, conseguiu se safar da morte. O que acontece? Ele acaba, por um mistério guarnecido por este avô, construindo um farol e vigia esta bela nave, esse navio. Qual é o nome do navio? Orfeu. Eu acho o Orfeu, ele para Aristóteles, ele era um mito, né? E para outros pensadores e outros filósofos antigos da Grécia, ele foi um personagem. Orfeu era o trovador. Ele era o músico, ele era o poeta e ao mesmo tempo um profeta. É o Orfeu que vai sacrificar a sua vida para tentar salvar a sua bela Eurídice no fundo do mundo do submundo. E aqui tem uma identificação, gente, eu não vou muito além disso, tem uma identificação do termo Orfeu do próprio navio, não só pelas ocorrências que acontecem no livro, mas principalmente do enlace, do amor mesmo, daquela paquerinha que depois vai se tornar um amor mais de entrega entre o Roland e a Alicia. Eu não posso chegar agora e dizer mais coisas com relação a essa relação, porque senão eu acabo estragando a sua leitura. É uma leitura de 180 páginas, muito legal e muito rápida de ser lida, o que dá ao Zafón essa temática bastante dinâmica de atração dos seus leitores, né? No meio disso tudo, e aí eu acho que é uma corda muito importante a ser amarrada em todos os textos do Zafón, ele descreve as situações com muita gravidade. Quer dizer, existe um rolo de filmes dentro dessa casa antiga e que foi filmado pelos Fleischmanns, e aí Max, junto com Maximilian, seu pai, e mais as suas irmãs e mãe, acabam vendo esses filmes. No fundo da casa mostram-se estátuas, e algumas delas com o rosto de palhaço, uma cara felina, que vai meio que trazer uma espécie de It do nosso o It atual dentro da tradução e da inscrição que o nosso querido Zafón vai informar aqui nesse seu livro. Obra espetacular para quem está iniciando o livro, o Zafón. Obra espetacular para quem quer começar a ler. Obra razoável para quem leu todo o trabalho do Zafón. Eu acho que nesse processo, o que ele vai fazer são ligaduras e vai fazendo encaixes para cada vez mais se aprimorar, se condicionar e se colocar para outros pulos, outras obras. Qual é o grande problema aqui no Brasil? Justamente esse que eu falei logo no início do vídeo. Você leu a quadrilogia. Se você conheceu o Zafón, provavelmente você leu a quadrilogia antes de Marina, e mais ainda, antes dessas 3 obras da trilogia da Neva, ou lá em Portugal, a trilogia da Neblina. Eu acho uma obra especialíssima que indica essas questões góticas, que não como eu falei do It do Stephen King sendo importado para dentro do livro do Zafón. Isso é uma brincadeira, mas que revela no Zafón uma capacidade imensa de criar romances futuramente que não fossem apenas históricos, mas profundamente góticos. Eu gostaria de ter visto isso vindo da pena do Zafón. Infelizmente ele não está mais conosco, mas vale muito a pena você estar lendo o Zafón e relendo o Zafón. Esse livro, como eu disse, é de 93, depois O Palácio da Meia-Noite, que é o próximo livro que a gente vai ler, é de 94. Comecei a ler esse livro e estou gostando, e depois ele fecha com As Luzes de Setembro, em 95, na trilogia. Lá em 99 ele vai fazer então Marina, depois em 2001 com A Sombra do Vento, e depois toda naquela década, na primeira década do século XXI, ele vai construir toda a sua quadrilogia, deixando para nós agora um livro, uma obra póstuma que ainda não temos no Brasil, que é A Cidade a Vapor. Deve ser um livraço, até porque é uma espécie de homenagem de um Zafón que já sabia que poderia não estar conosco hoje, e emblemar a gente mais um presente literário vindo das suas mãos. Queria pedir a você, primeiro, curta o nosso canal. A gente quer ver se chega a 1000 nomes. Eu tenho um monte de autores que estão iniciando o seu serviço literário, sua profissão literária, esse dom literário, e eu gostaria, já vinha fazendo isso via Facebook, mas o Facebook, vocês sabem como é que é, eles veem fantasma em qualquer lugar, acham pelo em qualquer ovo,
derrubaram a minha página lá no Facebook. Hoje eu tenho um grupo com o nome Virando as Páginas, se você também quiser participar, mas eu queria trazer essas entrevistas com esse pessoal a partir do YouTube e poder então inteirar as obras novas de noviços e noviças da literatura com vocês, para o público em geral, tá certo? Curta o canal, participe conosco, esteja visitando os livros, procure cada vez mais. Se você começou a ler agora, procure as dicas do nosso canal e de outros canais já conhecidos e famosos, outros booktubers que existem aqui no YouTube, né? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Parabéns, Rebeca, parabéns, Afon. Um beijo para todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.